ficam como um acervo aqui para o Departamento de Tocoginecologia. Pronto, já está gravando. Então, eu queria desejar bom dia a todas e todos aqui que estão na reunião, salientar que hoje nós temos o 3º ano participando da reunião também, então é um prazer ter vocês aqui conosco. Segundo semestre, o 3º ano da graduação da medicina vem para o CAISM, né, vem para Toco Gineco, então é um prazer ter vocês aqui nas reuniões e a gente espera que vocês aproveitem e participem com a gente aqui nas discussões e tudo mais, tá? Então, hoje a nossa reunião é uma reunião multidisciplinar, onde, além de mim, que vou estar aqui apresentando, mas também vou falar um pouquinho com vocês, porque ainda bem que eu faço parte desse grupo multidisciplinar, que a gente está implementando um serviço de triagem de violência doméstica dentro dos serviços de ambulatórios da obstetrícia, então, dentro do pré-natal e da revisão de parto, tá? Isso tudo começou com um projeto de pesquisa de uma aluna de doutorado que veio para ser minha orientanda, que é quem vai apresentar a parte maior dessa reunião para vocês, que é a psicóloga Odete de Risco Sanches, então ela que vai fazer uma apresentação mais formal, e é um ganho muito grande, porque a gente começou a trabalhar nesse tema num aspecto mais acadêmico, de pesquisa, mas ele é tão importante e a gente teve um acolhimento tão maravilhoso mesmo de toda a equipe envolvida no pré-natal e na revisão de parto, e a gente achou que esse trabalho acadêmico tinha que virar um trabalho assistencial, e hoje nós estamos trabalhando na implementação de uma triagem de rotina. Junto hoje na nossa apresentação, a gente vai ter aqui conosco a Laíse, que é psicóloga dos ambulatórios de obstetrícia há muitos anos e que não podia deixar de estar participando aqui com a gente, que ela é parte fundamental de todo esse trabalho que sempre existiu no ambulatório, mas que agora a gente está querendo fazer de uma forma mais sistematizada. A Elaine, que é a enfermeira responsável pelos ambulatórios de obstetrícia, que também está aqui conosco, e também, da mesma forma que a psicologia, a enfermagem, ela é parte fundamental de todo esse processo de acolhimento, de orientação, que é feito em todos os aspectos para as nossas mulheres. E não poderia faltar uma pessoa do serviço social, e hoje a gente tem conosco aqui que a pessoa do serviço social, ela é fundamental, porque hoje quase que tudo isso é drenado para o serviço social, e hoje quem está aqui conosco é a Andrea, tá? Que ela é responsável por toda essa parte dos ambulatórios e dos serviços que atendem várias formas de violência dentro do CAISM. Então, a gente vai fazer uma apresentação e depois, como nós somos um grupo multidisciplinar, cada um vai falar um pouco da sua parte nessa triagem, nessa orientação, para ampliar o cuidado com as nossas mulheres, tá bom? Eu vou pedir desde já, a Gabriela está levantando a mão, a gente pede que vocês usem o chat para se comunicar, tá? A gente não consegue abrir, são mais de 40 pessoas na sala, se todo mundo for falar, a gente não consegue conduzir a reunião de uma forma adequada, então vocês estão todos convidados, está todo mundo no meeting, mas todas as colocações, por favor, coloquem no chat e a gente não abre para a fala de vocês. Vocês colocam no chat e a gente vai tentar responder da melhor forma possível, tá certo? Então, eu vou agora passar a palavra para a Odete e para fazer sua apresentação e depois a gente abre para toda a equipe para discussão, tá certo? Odete, por favor. Sim, muito obrigada, bom dia. Vou compartilhar minha tela para vocês.
Essa é a parte sempre mais difícil. A gente dá um monte de aula, mas na hora de compartilhar é sempre assim. Está compartilhando já? Não ainda. Mas está entrando, está entrando. Está entrando, eu vou... não está... Isso, vai entrar agora. Está um pouquinho travado. Uhum. Está travado, espera só um pouquinho, já vai entrar, está girando. Mas não está entrando, não. Espera aí. Isso, sai e entra de novo. Desculpa, pessoal, mas essas coisas acontecem, Sim. tá? Mas, enquanto isso, eu vou falando um pouquinho sobre o tema. Então, é muito legal, porque a gente faz um trabalho acadêmico, mas a gente vê a importância dele e tenta transformá-lo na assistência. Essa é uma interface que tem toda a pesquisa de trazer também a parte acadêmica para a parte assistencial, para melhorar os cuidados. Está apresentando agora, Odete, por favor, a palavra é sua, muito obrigada. Muito obrigada, bom dia a todos. Eu fico muito feliz, muito grata pela oportunidade de poder compartilhar com vocês no dia de hoje todo o trabalho que estamos construindo para a abordagem da violência doméstica na atenção pré-natal e pós-natal, como a professora Fernanda já tinha falado, desde uma perspectiva multiprofissional. E essa ideia surge, sobretudo, a partir do reconhecimento do setor da saúde como um setor clave na prevenção da violência contra a mulher, como um setor chave na identificação de mulheres em situação de violência, no oferecimento do tratamento necessário para as mulheres em situação de violência, no oferecimento das informações necessárias para elas e, sobretudo, pensando nos sistemas de saúde, no setor da saúde, como um espaço onde as mulheres podem ficar em segurança, onde serão tratadas com respeito, livre de estigma e onde receberão informação de qualidade. Quando a gente procura os modelos enquanto que podem ser implementados dentro do setor da saúde, eu acho que um eixo que é comum em todos eles é uma abordagem centrada nas mulheres. E eles falam, sobretudo, da importância de capacitar os profissionais de saúde em termos de ter os conhecimentos necessários sobre o que é a violência contra a mulher, o que é a violência pelo parceiro íntimo, o desenvolvimento de habilidades para tratar o tema dentro dos serviços de saúde e, sobretudo, existem uma série de princípios que são necessários garantir, tais como a confidencialidade, a privacidade e, sobretudo, garantir a segurança e respeitar as decisões e as escolhas das mulheres. Também tem sido reconhecido que o setor da saúde pode desenvolver uma série de ações para a prevenção da violência no nível primário, secundário e terciário. Eu queria ressaltar nessa imagem o papel da pesquisa, não só para identificar a mulheres em situação de violência e oferecer o tratamento oportuno, mas, sobretudo, para identificar aquelas boas práticas que possam ser implementadas dentro dos serviços de saúde. Além de todos esses elementos, a gente pode identificar também que existem uma série de recomendações que estão voltadas para oferecer informações para os profissionais de saúde e tratar esse tema dentro dos serviços de saúde. Esses são alguns dos exemplos de recomendações que estão disponíveis. E eu queria também, como a gente está tratando especificamente dos serviços de atenção pré-natal, de revisão pós-parto, reconhecer como as recomendações da OMS, que estão voltadas para que a experiência do pré-natal seja uma experiência positiva, reconhece uma série de elementos que vão desde a avaliação dos riscos das vulnerabilidades nas quais as mulheres podem estar enfrentando, no desenvolvimento de ações de prevenção, ações de saúde e, sobretudo, também é reconhecido esse cuidado centrado na mulher.
Além de todos esses elementos, a gente tem consultado também algumas recomendações de organizações profissionais. Eu queria ressaltar aqui como o Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas reconhece a importância de rastrear, de fazer esse rastreamento em todas as mulheres de maneira sistemática durante a primeira visita de pré-natal, ao menos uma vez no trimestre, e também na revisão pós-parto. Especificamente sobre as recomendações da OMS sobre esse tema, eles falam de que a abordagem da violência deve ser recomendada para contextos específicos e que, sobretudo, deve existir uma série de condições para implementar este tipo de rastreamento, desde a existência de um protocolo, a existência de um treinamento para os profissionais, garantir a existência de todo um cuidado em quanto à confidencialidade, à privacidade, ao conhecimento dos possíveis encaminhamentos disponíveis na região. E eles também reconhecem que existem uma série de manifestações clínicas, que eu queria trazer também, vendo que nosso público, na maioria, é da área médica, né? Existem uma série de condições, de manifestações clínicas que podem ter associação com a violência por parceiro íntimo, desses sintomas de depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, uso de substâncias psicoativas e, sobretudo, eu achei bem interessante um elemento que vai em consideração, a ter em consideração o relacionamento do parceiro com a mulher. Por exemplo, temos visto que parceiros que são separados da mulher durante a consulta, para ter essa consulta, esse atendimento privativo, pode ser que reaja de maneira violenta, e esse pode ser um indicador interessante para as equipes de saúde ficar alertas. Também existem múltiplas evidências científicas sobre o tema da violência contra a mulher nos serviços de pré-natal, nos serviços de revisão pós-parto, que vocês podem também observar, e que mostram a associação entre a vivência de violência por parceiro íntimo e o impacto na saúde materna e perinatal. E como parte de todo esse estudo, das recomendações, das evidências científicas sobre o tema, nós decidimos fazer uma pesquisa que é parte do projeto de doutorado que atualmente estou desenvolvendo, que o objetivo é avaliar a prevalência da violência contra a mulher durante esse período e também explorar quais são as percepções das mulheres sobre o tema da violência. Isso também vai ter um impacto, com certeza, no nosso serviço, no melhorar nosso serviço dentro do CAISM. Também, além de todos esses elementos, a gente tem um marco legislativo no Brasil, né? Todos conhecem a Lei Maria da Penha, uma lei que está cumprindo já 15 anos e que reconhece a violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão basada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Eu acho que é importante na lei observar que a diversidade de espaços, de âmbitos onde pode ser encontrada a violência deste tipo, tanto no núcleo de convívio, nos vínculos familiares, como na relação íntima de afeto, independente da coabitação, independente da orientação sexual. A lei também reconhece a existência de diferentes tipos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. E outra questão assim, que eu achei bem interessante para trazer para a apresentação de hoje é falar do ciclo da violência. Geralmente, a violência se apresenta de maneira sistemática, de maneira cíclica, onde acontecem eventos que podem ser menos visibilizados hasta acontecer eventos posteriores de maior gravidade, onde aumenta a frequência, e sobretudo existe uma etapa que é a lua de mel,
que é uma etapa de reconciliação, de perdão, e que pode ser interessante também para as equipes de saúde ficar atentos, porque nessa etapa muitas vezes as mulheres saem dos grupos de ajuda, abandonam as denúncias, o grupo de ajuda, e é importante ficar atentos sobre a possibilidade de existência dessa etapa dentro do ciclo. Falando um pouco sobre as estatísticas, uma em cada 3 mulheres no mundo sofreram violência física ou sexual ao longo da vida. E no caso do Brasil, as estatísticas mostram que ao longo de 2020, 17 milhões de mulheres vivenciaram algum tipo de violência. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública disponibilizou estatísticas sobre esse tema, e eu achei interessante mostrar para vocês como durante o 2019 aconteceu um crescimento dos feminicídios. Nos casos onde foram identificados o agressor, maioritariamente foi companheiro ou ex-companheiro. Queria também ressaltar a questão de que essa etapa de ruptura do vínculo também é uma etapa de muita vulnerabilidade para as mulheres. E algumas estatísticas também sobre o que aconteceu no primeiro semestre de 2020 mostram também um crescimento dos feminicídios durante o primeiro semestre, e achei interessante também como existiu uma diminuição dos registros nas delegacias sobre as decorrências da violência doméstica. Nós também, nesse sentido, fomos desenvolvendo uma revisão integrativa sobre a violência contra a mulher durante o período da pandemia. Eu achei interessante trazer esse artigo também para nossa apresentação. Nós, nesse artigo, ressaltamos a importância de ter um olhar que permita identificar a interrelação entre diferentes fatores que permitem entender a dinâmica da violência durante esse período. Um modelo ecológico, um modelo que permite identificar fatores individuais, relacionais, comunitários e no nível da sociedade, para entender a dinâmica da violência, e é útil para entender essa dinâmica durante o período da pandemia. Eu achei também interessante comentar para vocês que nesse artigo nós identificamos alguns trabalhos que falavam da importância dos profissionais de saúde na identificação da violência durante o período da pandemia, e, sobretudo, ressaltavam profissões que para mim foram muito interessantes. Por exemplo, profissões como radiologia, odontologia, que poderiam ficar alertas e poderiam ser muito importantes sua labor nessa identificação de mulheres em situação de violência nesse período. Especificamente, durante a gestação e no pós-parto, é reconhecido que existe nesse período uma série de mudanças biológicas, psicológicas e sociais, e que a vivência da violência nesse período teve um impacto para a saúde materna e perinatal. Tem sido reconhecido o aumento do risco de gravidez não desejada, de infecções sexualmente transmissíveis, óbito neonatal, baixo peso ao nascer, aborto espontâneo, afecções ginecológicas, e tem um impacto também na saúde mental. Uma pesquisa feita entre puérperas brasileiras encontrou que existia uma prevalência de uns 7% aproximadamente de mulheres que vivenciaram violência física durante a gestação. E entre as mulheres que já vivenciavam violência anterior à gravidez, elas relataram que aconteceu quase 11% de mulheres relataram um aumento da violência durante esse período da gravidez. E, portanto, com essas informações, é importante ficar alertas sobre a possibilidade de variar em gravidade e frequência a vivência de violência em mulheres que já anteriormente sofriam destas situações. E com todos esses antecedentes que temos relatado, nós identificamos a importância de desenvolver uma proposta multiprofissional para a abordagem da violência doméstica na atenção pré-natal e pós-natal, que inclua ações tanto de prevenção, que inclua um rastreamento de rotina e também ações para a intervenção. Nesse caso, considerando que durante a gestação e o pós-parto existe um aumento de contatos das mulheres com os serviços de saúde, essa questão pode ser muito importante para a gente melhorar nosso atendimento nesse sentido
E pode ser muito importante também para aproveitar e acolher as mulheres nesse período, validar suas histórias, oferecer informação oportuna e prover para elas os encaminhamentos necessários. E aqui queria colocar também, eu imagino que muitos de vocês já tenham olhado dentro do CAISM os cartazes que fomos colocando dentro do serviço, dentro do CAISM, cujo objetivo é sensibilizar as usuárias sobre a importância de falar sobre o tema e sobre a disponibilidade dos profissionais do CAISM para acolher elas frente a qualquer situação de violência. Vejam também como o cartaz está, nós decidimos usar uma palavra que não fuera, como falar, tão impactante, que fosse uma palavra que pudiera sensibilizar de manera efectiva, que pudiera ser una manera un tanto sutil de tratar un tema, que podría ser útil también para ficar mais próximas das usuárias do serviço. Também temos desenvolvido algumas atividades, tipo encontros com as diferentes áreas, com a equipe de médicos e médicas residentes, com o pessoal da enfermagem, de obstetrícia, de psicologia, serviço social. Também fizemos algumas mudanças no sistema eletrônico para registrar as informações e temos trabalhado no desenho de materiais informativos, tanto uma cartilha para profissionais de saúde, como um cartaz e um vídeo informativo sobre a violência contra a mulher para as usuárias. Na nossa pesquisa, até o momento, temos entrevistado várias mulheres, né? Esse resultado que temos acá é de uma amostra parcial, né, de 300 mulheres, e identificamos que um 7% das mulheres relataram vivenciar algum tipo de violência física nos últimos 12 meses. Eram mulheres que, sobretudo, se encontravam no primeiro e no terceiro trimestre. E quando indagamos sobre a violência ao longo da vida, 25% das mulheres relataram que tinham vivenciado algum tipo de violência física, emocional ao longo da vida. Também achamos associação entre essas experiências de violência ao longo da vida e não ter trabalho remunerado com a vivência de violência física durante esse período. E pensando que a pesquisa vai ter um final, a coleta está quase finalizando, pensamos em que essa experiência poderia ser sistematizada dentro do serviço de pré-natal e atendimento pós-natal. E aqui eu queria colocar um exemplo de como foi mudado o registro do sistema eletrônico do CAISM, reforçando sobretudo que esse atendimento pré-natal e pós-natal é um espaço que pode ser muito importante e que pode ser sistematizado, que pode ajudar a muitas mulheres que estejam em situação de violência. Nós também desenhamos um fluxograma de atendimento, colocando as diferentes áreas que estariam envolvidas nessa proposta, desde toda a equipe médico, toda a equipe de serviço social, a equipe de psicologia, a equipe de enfermagem, e que poderia ser a integração das diferentes equipes seria uma peça-chave para a nossa proposta. E uma questão que nós estamos trabalhando é como seria abordado esse tema dentro do serviço. Primeiro, uma primeira proposta seria acolher o relato espontâneo, identificar mulheres que relatem diferentes comportamentos que denotam que elas estão em uma situação de violência, desde ataque a entes queridos, desde algum tipo de violência econômica, patrimonial, desde a restrição de liberdades individuais, desde comportamentos como humilhações, xingamentos, ofensas, discussões e brigas frequentes, toda uma série de comportamentos que podem trazer as mulheres para o serviço como uma demanda e que a gente possa acolher esses relatos das mulheres. Mas também estamos propondo fazer algum tipo de abordagem que inclua tanto perguntas diretas como indiretas para abordar o tema dentro do serviço de pré-natal e de atendimento pós-natal. E também
a partir dessas perguntas, a gente Gente, acho que travou um pouquinho aqui. Odete, travou a sua fala. Não sei se foi um problema com a internet. Vamos ver se ela volta. que foi dirigida. Odete, por favor, volta um pouquinho, Sim. porque travou um pouquinho. Volta anterior. Aí, pronto, por favor, fala dos riscos. Tá. Caiu a apresentação, desculpa. Sim, mas a gente está vendo agora. Pode passar. Desculpa. Estava falando da importância de ter esse tipo de abordagem para identificar as mulheres que possam estar em situação de vulnerabilidade, identificando se elas se encontram em uma situação de baixo risco, médio risco e alto risco, para tomar as providências que fossem necessárias e os encaminhamentos que fossem necessários. E todas essas informações estão sintetizadas em uma cartilha que foi desenhada para os profissionais de saúde. E nessa cartilha, temos identificado qual seria a definição de violência contra a mulher, especificamente qual seria a definição de violência doméstica familiar que está presente na Lei Maria da Penha, os tipos de violência, falamos um pouco do círculo da violência, da importância da Lei Maria da Penha, da violência na gestação e no pós-parto, o papel das equipes de saúde, da avaliação de risco, das manifestações clínicas que podem ter alguma associação com a vivência de violência doméstica, as estratégias para o rastreamento da violência dentro do serviço e também, acho que um tema muito importante, disponibilizamos os serviços especializados que temos à disposição na região de Campinas. E todo esse trabalho tem sido feito em conjunto com uma equipe multiprofissional que está presente hoje aqui conosco, nos acompanhando, e que seria muito importante também conhecer quais são as experiências, qual é o olhar delas sobre esse tema. São profissionais da área de serviço social, de psicologia, de enfermagem, de obstetrícia, e queria passar a palavra para elas agora. Muito obrigada. Obrigada, Odete. Então, só para complementar, eu coloquei a cartilha, a nossa cartilha, ela está disponível no site do CAISM, ela está aberta lá se a gente entra no CAISM, entra na divisão de obstetrícia, a cartilha está lá aberta para quem quiser olhar, utilizar, e eu coloquei o link aqui. Então, obrigada, Odete. Eu vou passar a palavra já para Laíse, que é a nossa psicóloga da equipe. Por favor, Laíse. Está sem som ainda. Bom, não tinha aberto o microfone. Bom dia a todos e todas. É muito importante esse trabalho que vem sendo feito, né, que é da tese de doutorado da Odete, mas a importância de trazer essa luz, né, dentro do pré-natal e de que os profissionais estejam alinhados, né? Eu acho que a grande importância disso, que a gente possa, sim, identificar cada vez mais, porque muitas vezes as pacientes não trazem, né? Não traziam se não são abordadas, porque elas têm receio, porque têm medo, né? Então, aí a importância da gente ver, porque às vezes a gente acha assim, ou com um trabalho que vem sendo desenvolvido, às vezes a gente dizia assim, nós do CAISM só atendemos violência sexual, nós não atendemos violência doméstica, quando isso é um equívoco, né? Porque elas só, não quer dizer que a gente não atenda, é que elas não trazem. Então, a gente jogando luz para isso, a gente dá oportunidade para que essas mulheres possam abordar desse jeito, né? E existe realmente essa importância desse trabalho ser feito dentro de uma equipe engajada, né? De uma equipe parceira, que possa ouvir mesmo essas demandas,
porque às vezes vai chegar não só para o médico, pode chegar para a enfermeira numa pós-consulta, né? Pode chegar numa assistente social na hora que ela vem trazer uma outra questão e a gente acaba percebendo isso. Então, é muito importante, eu acho que é um marco a gente poder estar falando sobre isso e discutir isso dentro do CAISM. Muito obrigada a todos. Obrigada, Laís. Elaine, por favor. Bom dia. A Elaine é a enfermeira responsável pelo serviço, né, Elaine? Por favor. Isso. Eu sou enfermeira coordenadora do serviço dos ambulatórios e do pronto atendimento do CAISM. E eu estou muito feliz com a abertura, né, para poder a gente se reunir e falar sobre esse tema que é tão importante e que agora está sendo oficializado, né, uma atuação oficializada em grupo. E isso traz muita alegria e muita disposição para a gente poder trabalhar de uma forma mais consciente com as nossas pacientes. O serviço de enfermagem, eu acredito que seja um serviço muito importante, principalmente na detecção desses casos, porque as nossas pacientes dos ambulatórios de pré-natal, por a gente trabalhar com pré-natal de risco, a vinda delas ao hospital é uma vinda mais frequente. Então, o contato delas com a equipe de enfermagem também, né, é mais frequente. E a gente trabalha com uma equipe que é basicamente a mesma, e isso cria um laço com as pacientes. E isso facilita muito diante do tema que a gente está tratando agora. Então, muitas vezes, principalmente de forma indireta, a gente percebia sinais, né, de violência doméstica e a gente não sabia o que fazer. Então, é muito mais fácil fechar os olhos, né, porque você não tem um fluxo estabelecido para essa demanda. A partir do momento agora que esse fluxo existe, isso é muito importante para que esses casos sejam conduzidos, para que a gente possa dar um atendimento mais humanizado e o atendimento que elas precisam, já que a gente tem esse recurso. Todas as pacientes que passam no pré-natal passam com a enfermagem, então elas passam com as técnicas de enfermagem, com a enfermeira numa consulta de enfermagem, e nessa consulta eu acho que é o ponto-chave para esse contato com esse problema. Principalmente por conta da ligação que elas estabelecem, né, da enfermeira, da enfermagem com essas pacientes. Então, a gente está, sim, disposta, como equipe de enfermagem, a trabalhar de uma forma organizada, consciente, de uma forma bem estruturada, diante das funções de cada profissional, porque esse trabalho, gente, está muito organizado, né, inicialmente está bem estruturado, e esse fluxo multiprofissional facilita muito os encaminhamentos adequados. Então, sim, nós, como enfermagem, estamos engajadas, sim, nesse projeto, estamos animados com esse projeto, e estamos juntos aí para que a gente possa trabalhar com responsabilidade, para que a gente possa trabalhar com sororidade, para que a gente possa trabalhar com todo o carinho e principalmente responsabilidade, né, para ajudar as nossas pacientes. Estamos juntos como equipe e é uma grande alegria estar aqui dividindo isso com vocês. Muito obrigada. Estou à disposição, tá? Vocês podem estar me procurando sempre que necessário no CAISM, no serviço do CPEX, dos ambulatórios ou pronto atendimento. Obrigada, Elaine. E agora eu vou passar para a Andrea, que é responsável pelo serviço social, de todo esse cuidado que a gente está tendo agora e que é uma peça fundamental e que realmente nos impulsiona a fazer esse trabalho, né, mais em equipe, para que a gente consiga trazer um resultado melhor para tudo isso. Andrea, por favor. Olha, bom dia, é com muita satisfação que a gente está aqui hoje, né? Nós, o Serviço Social, a gente trabalha diretamente com a questão e o desafio que é a violação de direitos. E no Hospital da Mulher não é diferente. A Lei Maria da Penha, ela tem 15 anos de promulgação, né, de sanção. No entanto, ela vem numa trajetória aí de pelo menos uns 10 anos antes dessa sanção, né, que foi há 15 anos atrás. E tudo por causa de uma mulher que levou a sua causa para fora do país e conseguiu colocar o Brasil numa condição de mostrar que o Brasil não estava tomando as atitudes necessárias na defesa da mulher. E aí a gente teve essa oportunidade de ter essa sanção desta lei
e aí está apontando mais estratégias para a gente poder ter uma ação mais efetiva. E nós, enquanto Hospital da Mulher, nós temos uma ação fundamental. Trabalhamos com essas mulheres. No nosso trabalho, não há como a gente não checar como que está a situação dessa violação de direitos, seja ela qual for, principalmente a violência doméstica, tá? Mas nem todas as mulheres estão no momento preparado para poder lidar com essa questão. E é muito importante que a Odete estava falando na apresentação, que é o ciclo da violência. A maior parte das mulheres que a gente atende e apresenta algum tipo de violência doméstica passaram por situações de violência na infância, ou vivenciaram, presenciaram pais violentos com uma conduta, uma relação conjugal violenta. Então, são ciclos reproduzidos. E é um fenômeno que ele é reproduzido, ele é intergeracional. E há vários fatores que impedem uma mulher de sair do ciclo, seja eles culturais, sejam eles de medo de enfrentamento dessa situação, porque é ela que vai enfrentar a quebra do ciclo, é o agressor no trabalho brigando com ela, ameaçando ela sendo ameaçada dentro de casa ou na rua, os filhos sendo ameaçados e expostos, os familiares, né, também sendo expostos. Então, é um desafio para essa mulher quebrar com esse ciclo. Então, a gente, quando aborda essas mulheres, a gente tem um respeito também por este momento. Muitas vezes elas precisam ser fortalecidas, tá? E o que é importante, que a Elaine trouxe bastante, que eu achei fantástico, Elaine, é a empatia, que muitas vezes ela vai passar mais tempo com o pessoal da enfermagem e ela vai estar muito ligada ao pessoal médico. E essas pessoas, muitas vezes, soltam situações que vivenciaram, e neste momento que a gente deve ser empático o suficiente para falar. Às vezes ela não quer falar com psicologia, ela não quer falar com serviço social. Às vezes, dar este passo significa que ela vai ter que tomar uma atitude que ela não está preparada para ter naquele momento. Mas poder encaminhá-la para um CEAMO, que é um centro de referência de apoio à mulher, vítima de violência doméstica, que nós temos aqui em Campinas, né, vai abrir uma porta para ela ter acesso a grupos, ela se fortalecer. E orientá-la que ela pode procurar uma delegacia da mulher, também é possível, qualquer profissional pode fazer isso. Onde ela vai ser orientada, lá também ela vai ser encaminhada para esses serviços. Entende? Às vezes a gente não precisa necessariamente ter todos os profissionais naquele momento para fazer essas ações. Nós precisamos dar elementos para essas mulheres pensarem, né, que elas podem quebrar com esse ciclo, no momento que elas puderem, porque às vezes inquirir que elas façam isso de imediato, talvez seja muito agressivo até, e ela acabe se afastando, que muitas vezes ela não está no momento de fazer a quebra do ciclo, mas ela precisa começar a se preparar para chegar nessa condição. E é o que é mais importante, quando a gente tem uma equipe mais empática nesse sentido, ela começa a ganhar força, e aí ela começa realmente a se preparar para esse embate, para esse enfrentamento. Então, eu fico muito feliz com a proposta da doutora Fernanda Surita, de nos colocar em contato com essa realidade mais presente, que está a todo tempo, né? Nós atendemos mulheres em todos os momentos, e entender que é um processo, infelizmente, ainda muito societário, né? A gente tem, no senso comum, o entendimento de que aqueles chavões conhecidos em briga de mulher, né, ninguém, de homem e mulher não se mete a colher, ou aquelas situações mulher gosta de apanhar, que é absurdo, né, mas que a gente, infelizmente, é comum ouvir no linguajar popular, porque, infelizmente, é o que é passado de geração em geração, de boca a boca, ideologicamente trabalhado, como a mulher que acaba sendo aquela que aguenta, que suporta, que faz o enfrentamento. Aqui em Campinas, nós temos o CEAMO, que eu falei, que é o Centro de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, tem assessoria jurídica. Nós temos 2 delegacias da mulher, uma delas é 24 horas. Nós temos o GAMA, que é o grupo da Guarda Municipal Amigo da Mulher, que faz, inclusive, uma proteção de mulheres com medida protetiva, faz rondas nos locais mais complicados, onde elas possam ser abordadas pelo agressor, tá? Então, eles têm um trabalho sensacional. Inclusive, a gente chama a guarda municipal aqui no hospital quando a gente precisa que ela vá até uma delegacia, quando ela precisa de suporte.
nós temos o SARAEM, que é o abrigo de mulheres, onde elas são acolhidas quando estão em risco de morte com seus filhos, tá? Além de tudo isso, nós temos uma vara especializada de violência doméstica em Campinas desde 2018, então, quer dizer, é relativamente nova, né? E tem atuado bastante a defensoria. No período da pandemia, a gente teve mais dificuldades com a defensoria e com as delegacias, tá? Isso foi sentido no geral, até nos outros serviços, porque a gente participa da Rede da Mulher, a gente estava em contato online, e houve muitas dificuldades de acesso das mulheres às proteções, né, se necessárias. Houve aumento de feminicídio em Campinas também, né? Então, a gente observa que ainda temos muita luta, ainda temos muito o que caminhar. Mas que bom que a gente está aqui, né, podendo sacramentar isso e lembrar que, assim, nós, o serviço social, a gente sempre vai atuar nessa questão dos direitos, mas não somos os únicos, não somos os principais, muitas vezes não estaremos aqui, e quem estiver tem que ter alerta e tem que estar atento que pode fazer esses encaminhamentos, que pode fazer essas interfaces. Eu citei aqui de Campinas, mas em outros municípios, atendemos mulheres de outros municípios. É procurar assistência social, lá ela vai ter o suporte, é procurar a OAB, procurar as defensorias. E a gente vai ter um acesso, vai dar um acesso maior para essas mulheres, ok? Eu agradeço muito, doutora Fernanda, parabéns pela apresentação, Odete, estamos todos juntos, a gente não pode se calar. Muito obrigada, Andrea. Eu vou falar um pouquinho, porque eu sou parte da equipe, agora eu vou falar como professora e como médica, né? Então, eu acho que a gente tem que ver muito que nem eu tenho um trabalho acadêmico, que eu tenho a função de fazer com o doutorado, com a Odete, e é isso, a gente está cumprindo as etapas necessárias, mas a gente sabe que todo trabalho tem que ter uma interface com a sociedade. Eu sou professora aqui há muitos anos, eu estou na Unicamp há mais de 30 anos, quase 40 anos, e eu estou dentro de um serviço público, e eu tenho que trazer de alguma forma, né, eu tenho que devolver para a sociedade tudo que a gente recebe aqui. Então, eu vejo que essa é uma forma. Como professora, eu fico muito, assim, contente de estar trazendo esse tema, porque dentro do curso de medicina, as ações de prevenção em saúde, elas nem sempre são priorizadas. E os médicos, quanto mais especializados eles ficam, eles têm tanto aprendizado para fazer, que às vezes a preocupação com uma técnica cirúrgica, com um procedimento novo, com uma nova medicação é tão grande, que o cuidado com a prevenção em saúde, ele pode ser deixado em segundo plano. E nesse sentido, a gente tem que sempre lembrar que a visão de saúde, né, a saúde ela é muito mais do que não ter doença, é uma condição do ser humano que extrapola a não existência de doença. Então, todas essas condições, uma condição de vida digna, direitos humanos preservados, tudo isso são condições de saúde que a gente, como médico, tem que ter esse olhar também. E eu tenho que agradecer, né, além dessa equipe maravilhosa, todo o apoio que a gente teve, desde a parte da informática do CAISM, que prontamente mudou o prontuário eletrônico e inseriu isso no prontuário. Então, a cada consulta que vocês fazem, no pré-natal ou na revisão de parto, isso tudo está sendo observado. Você tem que colocar lá se você fez ou se você não fez a pergunta, você pode em algum momento não ter a condição de fazer, mas está lá visto, e o próximo que vai atendê-la vai saber disso, seja o profissional médico ou o profissional da enfermagem, ele vai ter acesso a isso a cada consulta que essa mulher vier. E é isso, a gente quer fortalecer as mulheres, a gente quer passar orientação, a gente quer que elas saibam o que pode ser considerado violência ou não, e que ela esteja em condição, quando ela puder, quando ela quiser, de tomar alguma ação, fazer alguma coisa, e saber que nós estamos do lado dela, né? Ou seja, nós temos muitos ouvidos lá, e estaremos, né, juntas aí para apoiá-la. Então, eu acho que é uma condição que a gente quer trazer agora, de sistematizar. Tudo isso já existia, a gente já fazia isso, cada uma na sua sala lá, e agora a gente quer sistematizar essa criação de todo esse processo de trabalho
para que a gente consiga ouvir mais mulheres, para que a gente consiga orientar mais mulheres, que a gente consiga fortalecer mais mulheres, porque, afinal de contas, a gente está dentro do Hospital da Mulher, né? Há muitos anos, todas nós aqui, só a Odete, que é mais novinha na estrada, né? Nós trabalhamos juntas há muitos anos, e a gente vai sistematizar uma coisa para deixar realmente um legado para todo mundo que passa por esses ambulatórios, e quem sabe mais para frente, talvez conseguir ampliar isso ainda mais dentro do hospital. Então, eu queria realmente agradecer, porque desde da tecnologia de informática, o pessoal da hotelaria, o quanto as pessoas querem ajudar e querem se envolver na criação de um processo de trabalho relacionado a esse tema. Então, acho que era isso que eu queria colocar. Odete, se você quiser falar mais alguma coisa, porque você apresentou a aula, acabei não passando a palavra para você ainda, por favor. Eu primeiro agradecer pela oportunidade de trabalhar com colegas tão queridas, né? Com pessoas que têm a oportunidade que tenho tido a oportunidade de conhecer durante todo esse trabalho, a Andrea, a Elaine, a Laís, com a professora Fernanda. Tem também outras profissionais que têm se envolvido nesse projeto, como a Érica, que é professora de enfermagem, a médica Amanda, também durante a pesquisa, também um grupo de estudantes da Liga de Ginecologia e Obstetrícia, que também acho importante ressaltar o papel dos estudantes nesse projeto. E eu fico muito feliz dessa oportunidade de trabalhar junta, tanto na pesquisa como nessa proposta para assistência. Também queria comentar que, além dos serviços que a Andrea trouxe para nós, existe um número de telefone que é o 180, também, que é especializado sobre o tema da violência, que eu acho que é importante também reconhecer esse serviço, que está disponível de maneira gratuita, 24 horas. E, sobretudo, assim, queria também comentar que esse tema é um tema de muita sensibilidade, que precisa de um atendimento humanizado, que precisa também a gente, como profissionais, ficar de olho em nossos preconceitos, em nossos julgamentos sobre o tema, para melhorar nosso atendimento específico sobre esse tema. E também um tema que tem uma baixa resolutividade, né? Então, isso também gera muitas angústias nos profissionais de saúde, gera muitas angústias nos profissionais dos serviços especializados, né? Que a Andrea também colocou esse tema. E um tema também que tem uma dificuldade em quanto à notificação dos casos, que a Andrea também um pouco comentava sobre isso. Então, é um tema sumamente complexo, que está atravessado por muitas determinantes, mas eu acho que assim, todo esse trabalho que estamos fazendo é um aporte para melhorar nosso atendimento, para melhorar o acolhimento das mulheres sobre o tema. Também, eu acho que o período da pandemia é um período que foi uma mudança na vida de todos nós, mas é importante, quando a pandemia acabar, também ficar alerta sobre possíveis aumentos da violência contra a mulher. Tem sido estudado em outros momentos de crises sanitárias no mundo, que esses momentos são muito sensíveis para a exacerbação de fenômenos sociais. Então, a gente, tanto o período que estamos vivenciando da pandemia, como o período pós-pandemia, que tomara que chegue já, né? Também é importante ter esse tipo de acolhimento, esse tipo de intervenções, manter essas intervenções. Então, muito obrigada, professora Fernanda, muito obrigada, Laís, a Andrea, a Elaine, toda a equipe, as pessoas que ficaram nos acompanhando hoje, a todas as pessoas também que têm nos acompanhado, tanto no desenho dos cartazes, na elaboração dos manuais, da cartilha, específica da cartilha. Fico muito grata. É também um aprendizado para mim. Nesse processo também tem sido todo um aprendizado para mim também. Obrigada, Odete. Tem uma colocação aqui da professora Sophie, e ela dá parabéns para a gente pela iniciativa, e ela não sabe como está na oncologia. Professora Sophie, eu tenho muita vontade de ampliar isso para os demais ambulatórios. É lógico que, como eu sou da obstetrícia, a gente começou na obstetrícia pela facilidade, né? Eu estou na minha casa lá, o ambulatório de obstetrícia é onde eu mais fico
há muitos anos, mas eu acho que isso é uma iniciativa que a gente pode depois ampliar, tá? Eu penso mesmo ampliar para os demais ambulatórios, e à medida que a gente consiga sistematizar em um primeiro lugar, eu acho que a facilidade de ampliar para os demais ambulatórios, ela é grande, e eu fico muito feliz de saber do seu interesse, e a gente pode conversar mais sobre isso em outros locais também, tá bom? E agradecer mesmo a todos que colaboram conosco, a interação com a Liga de Ginecologia e Obstetrícia foi muito importante, na verdade, todo o projeto começou em construção com ela, e é toda uma construção mesmo, uma construção de um olhar mais apurado para o cuidado em saúde, que a gente está tentando, né, ampliar dentro do nosso serviço. Não sei se alguém tem mais alguma colocação. A professora Érica também da enfermagem coloca aqui, né, falando, ela apoia a gente muito nisso daqui, ela é nossa colaboradora ferrenha, assim como a Dalva, que é assistente social do nosso ambulatório, e eu não vou começar a citar nomes, porque com certeza eu vou esquecer muitas pessoas importantes, mas isso é muito legal. Tem aqui uma questão, deixa eu ver aqui. Aqui, a Cristiane Miranda, tá? E então ela está só agradecendo, né? Ela também, que ela foi a orientanda da professora Sofia, e ela está falando do legado, e realmente o que a gente quer é que, se a gente conseguir sistematizar aqui, que a gente está conseguindo, que a gente consiga realmente ampliar isso, e que a cartilha seja usada, que os cartazes sejam usados, que o modelo seja disseminado, porque, na verdade, é essa a ideia para todos nós, tá bom? Então, tem mais alguns agradecimentos da Amanda, e a gente fica à disposição. Nós todas estamos no CAISM quase que todo o tempo, né? E então a gente fica à disposição, dentro do ambulatório tem todo esse olhar, as equipes já foram trabalhadas, a gente conversou com os residentes, a gente pode conversar nas ligas de GO, e quem mais tiver interesse, porque a ideia realmente é disseminar, tirar aquele julgamento, tirar todas essas questões, né, que envolvem o tema, e realmente desconstruir essa sociedade tão difícil que a gente vive, né, muito difícil para muitas mulheres, e tentar, em pequenos passos, conseguir construir e alinhar um trabalho nesse sentido, tá certo? Gente, acho que não temos mais questionamentos, não sei se alguém quer falar alguma coisa a mais, ou se eu posso encerrar, tá? Acho que eu vou encerrar, eu acho que o nosso recado foi passado aqui, né? Isso aqui foi um marco para nós, todas aqui, e o apoio que o CAISM tem nos dado nessa empreitada, porque é isso, é o Hospital da Mulher, a gente tem que trabalhar nesse sentido dentro do hospital, tá? E então eu já aproveito para convidar todos vocês para a nossa próxima reunião, tá? Eu vou pedir para a Márcia colocar, na nossa próxima reunião, a gente vai ter o professor Brito, falando das lesões perineais severas no intraparto, tá? Como diagnosticar e reparar. Então, o professor Brito e a mediadora professora Adriana, trazendo um tema relacionado à assistência ao parto e algumas complicações que podem acontecer. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês aqui, tá? E é um prazer a gente retomar essas reuniões do Departamento de Toxicoginecologia, e obrigado ao terceiro ano e todas as muitas pessoas que estiveram aqui conosco até agora, tá certo? Um abraço, obrigada, em especial para a Odete, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada, José Ferdinando, pelo seu comentário também, tá? Um abraço.